referência. Então, as propostas devem ser elaboradas com a seguinte estrutura mínima: ter uma capa, o título ter no máximo 200 caracteres, constar o número da liberação do comitê, quem é o proponente tomador, o mês e o ano que está sendo apresentada a proposta. Apresentar um sumário, os elementos textuais têm que seguir o modelo do termo de referência, inserir anexos quando couber, e o título deve ser curto, compatível com o objeto, representar a ideia principal do empreendimento. É um problema muito grande que a gente tem. Tem título que às vezes conta a vida do empreendimento todo, tem título que não dá para saber nem o que é, tem um título, Viva Nossas Águas, aí do que consiste isso? Não digo que esse título não é possível, mas eu tenho um título que caracterize o empreendimento. Laura. Oi? Ai, desculpa, eu achei que você já tinha terminado. Que temos algumas dúvidas aqui. Temos a mão levantada do Afonso de Poá, e ele também colocou no chat: todos os projetos são financiamento ou existe a possibilidade de captar recurso a fundo perdido? Então, foi o que a gente falou, tem os financiamentos reembolsáveis e não reembolsáveis. O não reembolsável, a grande quantidade de projetos financiados pelo período são na modalidade não reembolsável, ou seja, aqueles que são, vamos dizer assim, doação. É um empreendimento com financiamento a fundo perdido. Mas o ideal que a gente está procurando é ter uma quantidade de empreendimentos reembolsáveis para que esse fundo seja retroalimentado sempre. Então, a gente teria um movimento no fundo de ter sempre recursos para financiamento de novos empreendimentos, além do que é recolhido durante cada ano, mas é plenamente viável o projeto não reembolsável. Obrigada, Laura. Temos também uma pergunta do André, que já foi esclarecido pela Bia. Ele perguntou se há um limite de páginas, caracteres, palavras ou algo do tipo no TR. Aí a Bia esclareceu que não há limites, apenas do título. E tem que contar o que é o empreendimento, que é importante. Acabou? É isso, obrigada. Então tá bom, eu tenho que correr. Então vamos lá, qual é a estrutura do termo de referência? Primeiro item, a apresentação institucional do proponente, que ele tem que justificar a estrutura e a capacidade de desempenho do proponente no objeto que ele se propõe. Então, a descrição sucinta do histórico da instituição, entidade e organização. Então, o que é a instituição? Mostrar o que é a instituição e descrever projetos e atividades desenvolvidos para mostrar essa relação que a instituição tem com o objeto a ser contratado ou a proposta que está sendo apresentada. O item segundo é um diagnóstico justificativa, escrever a contextualização justificativa da proposta dentro da ação que se enquadra no PAP, em suas informações gerais. Então, empreendimentos enquadrados no sub-PDC 7.1, que é a elaboração de projetos básicos executivos e execução de obras do PDMAT, é obrigatório indicar a previsão em plano diretor de drenagem urbana, rural, plano de saneamento e drenagem, ou nos PDMATs, citando a página 8, como a Bia já colocou. E se o tomador teve algum empreendimento financiado anteriormente pelo FEIDO e que tem relação com a proposta que está sendo apresentada, ele deve identificar esse empreendimento, identificar o que pretendia esse empreendimento quando a sua indicação, que produtos e resultados foram obtidos e como ele se correlaciona com a presente proposta. Por exemplo, eu tenho um empreendimento que é fase 1 e fase 2, eu vou agora fazer a fase 2, eu vou contar o que aconteceu na fase 1, em que resultado cheguei, que a fase 2 vai ser continuidade disso. É um exemplo desse tipo de solicitação. O item 3, objetivos, ele vai descrever os objetivos gerais, que são os objetivos mais amplos do projeto, e os objetivos específicos, que é um conjunto de etapas intermediárias cumpridas ao longo da execução do empreendimento para se chegar ao objetivo geral. Apresentar a área de estudo, apresentar um mapa georreferenciado que permita identificar a localização do empreendimento no município e na bacia do Alto Tietê, e vai ter, nesse mapa delimitar a área de estudo, os pontos de monitoramento, caso haja, e quais as coordenadas ou polígonos das intervenções e estruturas associadas. E a declaração da coordenada é essencial para que tenha a caracterização dos empreendimentos na UGRE do Alto Tietê e identifique se há ou não benefício para as áreas de mananciais.
O item 5 é a população atendida. Então, qual é o número de habitantes beneficiados diretamente com os resultados da proposta? Por exemplo, eu vou fazer coleta seletiva num bairro. Eu não vou colocar qual é a população do município. Eu vou colocar a população diretamente afetada, que é a população daquele bairro, por exemplo. A metodologia somente para empreendimentos não estruturais, ou que sejam estruturais e não estruturais, que ele vai dizer como que essas atividades serão desenvolvidas, materiais, métodos, para chegar no atendimento pleno dos objetivos. No caso de empreendimentos estruturais, apresentar os projetos básicos executivos de obras e serviços. E o projeto executivo deverá, básico executivo, possibilitar a visão global da obra, identificando todos os seus elementos constitutivos com clareza, detalhar suficientemente as soluções técnicas viáveis, de maneira a minimizar a necessidade de reformulações durante a elaboração do projeto executivo, execução das obras e montagem. E caso o empreendimento estrutural contemple ações de caráter não estrutural, como, por exemplo, ações de educação ambiental, como a gente já falou bastante, o tomador deverá descrever também a metodologia para o desenvolvimento dessas ações, ou seja, empreendimentos mistos deverá apresentar o projeto básico executivo e a metodologia para a parte não estrutural. Parcerias, quando aplicada, então, parceria é qualquer tipo de ação em qualquer etapa que implique de forma direta o desenvolvimento da proposta por meio de recursos humanos, materiais e econômicos de terceiros. Então, eu sou a prefeitura, vou fazer parceria com uma cooperativa, e eu tenho que apresentar esse termo de parceria, um termo formal de parceria, que certifique que essa parceria será executada e qual vai ser o tipo de atividade dessa parceria. A equipe técnica, como a gente começou, então, deve apresentar tabelas com a descrição da equipe, separando em equipe do proponente tomador e equipe a ser contratada com recurso do FEIDRO. A equipe do proponente não pode ser remunerada com recursos do FEIDRO. Então, o FEIDRO não paga mão de obra direta do tomador. Ele só vai pagar o projeto só vai repassar recursos ao executor. Mas o recurso, o valor, né, da equipe do proponente tomador pode entrar como contrapartida. Não toda a equipe técnica, como já foi questionado aqui, mas aquela que atende o percentual de contrapartida. E tem que informar os dados dos técnicos, formação, experiência, vinculação, e vamos passar aqui para a tabela. Então, vai precisar ser apresentar essas tabelas aqui. Então, da equipe do proponente tomador é com nome, formação, experiência, qual a função do técnico na instituição e quanto tempo de dedicação ele vai ter para o projeto. E a equipe vai ser contratada pelo FEIDRO, qual tipo de formação, que tipo de experiência precisa e qual vai ser sua função no empreendimento. Então, esse formato de tabela é obrigatório, no termo de referência. Metas, ações e indicadores. Então, eu vou ter, a meta é um referencial baseado em índice quantitativo relacionado a um determinado objetivo específico. Então, aqui no caso, eu tenho um objetivo específico X, que a meta é instalar X metros de rede coletora. Que aí isso vai estar associado a uma ação que permite chegar a essa meta, que no caso é a instalação do sistema de esgotamento sanitário no bairro K. Então, para eu instalar, eu preciso de instalar X metros de rede coletora para que o sistema de esgotamento seja instalado. E eu vou ter um indicador final, que é a extensão da rede instalada em metros. Então, o indicador é a quantificação da ação. Um outro exemplo é recuperar X toneladas por meio de resíduos recicláveis. A ação é coletar os resíduos recicláveis no sistema porta a porta com os caminhões contratados pela prefeitura. Qual o indicador? Toneladas de resíduos recuperados por mês. Então, precisa ser bem claro o que é meta, o que é ação, o que é indicador, que é o que vai ser, que vão ser os parâmetros de aferimento dos produtos e resultados obtidos. Aí, os produtos e resultados esperados, eles devem atender às prioridades do plano de bacia, fazer vínculo do produto com a ação e meta do PAPI, e descrever como se dará sustentabilidade e perenidade do produto gerado após a conclusão do empreendimento. Como eu já falei, precisa ser garantido que esse projeto vai ter uma continuidade. Por exemplo, você faz a construção de um galpão para reciclagem de resíduos, e depois esse galpão não tem equipamento, não tem cooperativa parceira, então o que vai acontecer
na sequência? Nada, esse galpão vai ficar lá abandonado e a gente teve, vamos dizer assim, dinheiro jogado fora porque é um projeto que não se sustenta. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma implantação de uma ET, que vai ser uma ET na subbacia do Alto Tietê Cabeceiras, que tem uma determinada capacidade de tratamento. Qual é a ação do PAPI que vai ser contemplada? Aumento da capacidade de tratamento de esgoto para universalização do serviço. Qual é a meta? Aprimorar o sistema de tratamento de esgoto em ao menos uma subbacia, o que está escrito lá no PAPI no plano. Benefício. Com a implantação da ET, será possível tratar X metros cúbicos por segundo de esgoto nos bairros, ou a ET tratará esgoto de X mil habitantes, que atualmente são despejados na turma no curso d'água. Aí, sustentabilidade, a entidade tomadora responsável, segundo a lei tal, pela coleta e tratamento de esgoto do município e posição de dotação instrumentária anual para a operação da ET. Então, aqui é como devem ser apresentados os produtos e os resultados esperados. E aqui, esses itens aqui estão lá no relatório de situação. O último item são as referências bibliográficas, que são qualquer tipo de material em formato físico ou eletrônico caracterizado como fonte de informação que foi utilizada na elaboração da proposta. São considerados textos, quadros, tabelas, mapas, imagens, gráficos, legislações, dentre outros. Então, se eu faço lá um quadro que eu estou tirando do IBGE, por exemplo, eu ponho lá como fonte o IBGE e cito como referência bibliográfica. E essas fontes devem ser rastreáveis, ou seja, informações da descrição devem permitir a caracterização e origem da informação. Isso. Agora a Bia vai falar dos demais documentos necessários. Vou descompartilhar aqui. Obrigada, Laura. Peraí que eu estou fechando tudo aqui para eu conseguir descompartilhar. Porque o negócio está na outra tela. Pronto. E eu estava respondendo algumas coisas no chat, Laura, para a gente poder prosseguir. Bom, só para finalizar rapidamente, a Ana já falou sobre o termo de referência. Esse modelo de termo de referência ele é um anexo da deliberação de critérios do comitê para 2023, e ele serve, como a Laura já comentou, tanto para projetos estruturais quanto para projetos não estruturais. E ali dá o norte, né, de toda a justificativa do projeto, da metodologia, quais são os resultados esperados e tudo mais. Então, é importante seguir passo a passo daquele modelo de termo de referência. Ele ajuda muito os tomadores, porque tem tomador que não sabe o que colocar dentro do termo de referência, então ele tem o conteúdo mínimo que precisa seguir, né? E já tem lá modelinho por itens, olha, você precisa colocar isso, né? Precisa preencher isso, como a Laura já comentou, então ajuda bastante na hora de escrever o projeto. Então, além do termo de referência, quais são os outros documentos que os tomadores precisam apresentar? Precisa uma planilha de orçamento, tá? Que ela está disponível lá no sistema do FEIDO, a gente vai mostrar para vocês onde fica disponível esses documentos, tá? E a planilha, ela vai ser detalhada por todas as etapas do projeto, tá? Esse aqui, ela é em Excel, o modelo dela já é em Excel, vocês preenchem e depois, quando o projeto for aprovado, isso vai ser toda essa documentação vai ser colocada dentro do sistema do FEIDRO. No primeiro momento, alguém já perguntou aqui no chat, os documentos serão enviados por e-mail para o e-mail do comitê até o dia 31 de janeiro. Vai ser toda aquela etapa de avaliação pelas câmaras técnicas do comitê, apenas os projetos habilitados, né? E que serão indicados, que conseguirão recurso, a gente pede para subir a documentação lá no sistema do FEIDRO. Porque para o tomador não ter trabalho de ficar anexando todos os documentos lá e tudo mais, então só quem é indicado que a gente solicita para subir a documentação no sistema. Então, a planilha de orçamento, ela tem que ser elaborada por etapas do projeto. Então, aqui tem um exemplo de um determinado projeto, que a primeira atividade dele é o plano de trabalho. Então, na planilha de orçamento, precisa constar quais são os recursos, né? O que vai ser preciso para fazer essa atividade de plano de trabalho. Então, aqui está colocado um consultor, um engenheiro sênior, um engenheiro pleno, um desenhista cadista e um auxiliar técnico de assistente de engenharia. Então, tem aqui as horas de cada profissional, quantidade de horas para aquela atividade, o valor da hora
e qual que é a ideia? Aqui a planilha já até soma o valor total. Então, para uma segunda atividade, que é lá das atividades de campo, que vai ter um relatório técnico, vai precisar, né? Então, o relatório técnico lá é o item 2, 2.1, consultor, um engenheiro. Aí aqui mais para baixo a gente tem cadastro de galeria existente, levantamento planaltimétrico de áreas, levantamento excedente áreas de até 10 mil metros quadrados e áreas até excedente a 10 mil metros quadrados. Enfim, então para cada atividade precisa se detalhar quais são os custos, mão de obra, locação de equipamento, locação de veículo, algum levantamento, algum serviço de análise de água, enfim, todos os equipamentos e mão de obra que serão necessárias. Então, a planilha de orçamento vai sendo detalhada dessa forma. Além da planilha de orçamento, precisa apresentar um cronograma físico-financeiro. Também tem um modelo, né, de Excel lá do sistema do FEIDO. É importante dizer que vocês não podem ficar criando colunas e linhas, tudo bem, mas não pode criar coluna, ficar formatando a planilha, porque do jeito que vocês preencherem ela, vai ser feito o upload no sistema, né? Então, se ficar criando colunas e mexendo na formatação, o sistema não consegue ler a planilha, tá? E aí, no cronograma, o que precisa ser colocado no cronograma? Não vai detalhar todos os custos lá, vão colocar somente as principais atividades, né? As macroatividades. Então, no cronograma físico-financeiro, nós temos aqui 7 macroatividades. O plano de trabalho, relatório técnico 1, 2, 3, plano de emergência e contingência, manual de drenagem urbana e plano diretor de manejo de águas pluviais. São as macro, 7. Lá na planilha de orçamento, essas 7 atividades vão ter que estar detalhadas com seus respectivos custos, né? Quais os custos que compõem o plano de trabalho, que vai custar, por exemplo, R$41 mil aqui nesse exemplo, tá? Além do termo de referência, planilha de orçamento e cronograma, então, para cada tipo de tomador, tem um anexo do manual do FEIDRO, que quais são os documentos que precisam ser apresentados, que são divididos em documentação técnica e documentação financeira. Então, o que é documentação técnica? TR, planilha de orçamento, cronograma, para projetos não estruturais, né, geralmente. Para projetos estruturais, inclui o projeto básico, projeto executivo, disponibilidade do terreno, os protocolos ou as licenças, protocolo da licença e da outorga. Ana, quando a pessoa vai fazer orçamento, você botou aquelas fontes de referência para fazer orçamento, né? Aí eu estou aqui perguntando se pode usar a tabela da CDHU, que substitui a da CPOS. Não está ouvindo. Alguém muta o microfone da Laura, por favor? Obrigada. Então, tem uma lista aqui de documentos para cada tipo de entidade. Eu vou mostrar aqui no site do FEIDO, só para vocês terem uma ideia. Então, essa lista de documentos aqui é no caso das prefeituras municipais. E muda muito pouco de tomador para tomador, mais na parte da documentação financeira, né? Então, no caso das prefeituras, é a cópia RG do representante legal, no caso que é o prefeito, né? Então, precisa do atestado da Câmara lá do prefeito. Da sociedade civil é o documento lá de constituição do representante legal da ONG, né? Enfim, então, muda muito pouco, assim, de tomador para tomador, mas tem um anexo para cada um para não ter confusão, né? Então, no caso de prefeituras municipais, documentação técnica, como nós já comentamos, o termo de referência, com base no modelo do comitê, que a Laura já falou todos os itens. Se for obra, né? Toda a parte da documentação técnica, projeto básico, executivo, memoriais, os desenhos, né? As pranchas e tudo mais. Cópia da licença, como a gente já comentou, ou no mínimo do protocolo, cópia da outorga ou também o protocolo da outorga. Se for num terreno, né? Não for em via pública. Então, mesmo se for um terreno público, tem que ter lá o documento ou matrícula, ou às vezes tem um decreto de desapropriação do terreno, enfim, a documentação ali de disponibilidade daquele terreno, o currículo do responsável técnico que vai acompanhar o empreendimento. E na parte da documentação financeira vem CNPJ, cópia RG do representante legal, e aqui tem algumas certidões, né, de fundo de garantia,
certidão negativa de tributos da União, certidão de débitos trabalhistas, e uma declaração ali assinada pelo prefeito, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vou abrir a da sociedade civil. Entidades da sociedade civil sem finalidades lucrativas. Documentação técnica é a mesma, não muda. TR, pacote técnico, né? Se for algum projeto estrutural, sociedade civil geralmente é projeto não estrutural, né? Cópia de licença, cópia da outorga, disponibilidade do terreno, como eu já comentei. A documentação técnica não muda nada. Aí muda aqui na documentação financeira, cópia do estatuto registrado em cartório, ata da diretoria, né, que comprova o representante legal. CNPJ, RG, CPF do comprovante legal, do representante legal, e as certidões aqui. Aqui muda, tem a CRC no caso da sociedade civil, que é o certificado de regularidade cadastral de entidades, né? E relatório de atividades, como eu já comentei, quando for a primeira contratação junto ao FEIDO. Então, tem algumas pequenas particularidades dependendo do tipo de tomador, mas basicamente a documentação é a mesma. De forma resumida, é isso em relação à documentação. A gente deixa aqui aberto ainda, dá para fazer aí uma ou duas perguntas. Se tiver alguma coisa no chat, Larissa, a gente pode responder também. Obrigada, Bia. O Afonso aqui tinha colocado uma pergunta, mas já foi sanada pela Laura. Ele perguntou qual tabela de orçamento deve ser utilizada como padrão. Aí a gente colocou aqui sobre o anexo 10 do MPO, que tem algumas referências de preço. E ele questionou também se pode ser utilizada a tabela oficial da CDHU. E a Laura explicou que pode sim. E uma das perguntas que ele fez, acho que essa não foi respondida, é se os itens que não tiverem tabela oficial deverá ter cotação de 3 fornecedores e tirar a média. Afonso, não precisa anexar, tá, as cotações no envio da documentação, mas é de suma importância que vocês façam essa pesquisa de mercado, né? Porque até para ter ideia de quanto vai custar e não estar fora ali do mercado, porque o agente técnico que tem a expertise na temática do projeto, ele tem a ideia aí dos custos desses serviços e tudo mais. Então, não é obrigatório enviar, quando não consta lá na lista, não é obrigatório enviar. Mas é importante que vocês façam aí a pesquisa de mercado e tirem uma média para ter ideia se está não pegar menor, um valor muito abaixo do mercado e depois não conseguir executar o projeto, né? Enfim, então é super importante fazer, sim, essa pesquisa de mercado, tá? Obrigada, Bia. Obrigada, Larissa. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Bom, pessoal, então,